Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão para continuarmos com a série Testemunhos para a Igreja. Hoje nós vamos falar sobre os capítulos 9 a 11 do volume 1, tá bem? Bom, o capítulo 9 vai falar sobre visão da nova terra. Aqui Ellen White vai ter uma visão, né, descendo após o milênio a cidade santa sobre o monte, que vai se dividir em dois, né, o Monte das Oliveiras. E Ellen White comenta o seguinte: entraremos então num campo cheio de todas as espécies de animais: leão, cordeiro, leopardo, lobo, todos em perfeita união. Nossa, isso é uma das coisas que eu mais quero ver. Eu amo animais e eu gostaria muito de ver todos os animais se sem querer um pegar o outro, a gente poder subir em cima, a gente poder acariciar, né? Isso vai ser uma coisa muito grandiosa de a gente perceber e ver, né? Pessoas vão estar com borda, Ellen White vê pessoas com borda vermelha no céu. E todos os mártires terão uma roupa branca com uma borda vermelha. Olha que coisa, hein? EGW então vê um templo que Jesus diz para ela que só os 144 mil entrariam ali. Ela diz o seguinte: esse templo era apoiado por 7 colunas, todas de ouro transparente, engastadas de pérolas belíssimas. As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever. Oh, se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Vi lá mesas de pedra, em que estavam gravadas com letras de ouro os nomes dos 144 mil. E Ellen White, então, ela vê um homem, né, que era da época dela, no céu, e ele canta uma música lá no céu. E ela descreve essa música, e ela virou uma música que as pessoas, várias pessoas cantam, tem até hinários e etc., e elas nem sabem que essa música foi de uma profetisa que foi ao céu e ela trouxe essa música para cá. Olha que coisa interessante, hein? O capítulo 10, nós vamos falar sobre recusando a advertência. EGW começa a ser acusada de mesmerismo, ou seja, de hipnose. E ela fica muito triste com isso, né? Inclusive, ela diz o seguinte: alguns haviam adotado opiniões extremistas acerca de certos textos da Escritura, abstendo-se completamente do trabalho e rejeitando todos aqueles que não queriam aceitar suas ideias sobre estes ou outros pontos considerados deveres religiosos. Deus revelou-me em visão esses erros e enviou-me para instruir seus filhos errantes. Mas muitos deles rejeitaram inteiramente a mensagem e a acusavam de conformar-me com o mundo. De outro lado, os adventistas nominais acusavam-me de fanatismo e eu era falsamente representada como dirigente do fanatismo, para cuja repreensão eu trabalhava constantemente. Olha que coisa absurda. Ellen White, profeta de Deus, era acusada de ser fanática. Será que tem alguma similaridade com o que está acontecendo hoje? Quem quer fazer a vontade de Deus, quem quer guardar o mandamento, quem quer mostrar que isso aqui está errado e isso aqui está certo, hoje está sendo excluído, muitas vezes tirado dos púlpitos e até sendo acusado de fanático? Será que tem alguma similaridade? Será que eu e você somos Ellen White hoje? Ou nós estamos sendo as pessoas que estão acusando outros de fanatismo? É bom para nós pensarmos, né? Ellen White se demonstra contra marcar datas, né? Ela também fala sobre isso, e era muito penoso para Ellen White repreender o povo. E aqui me veio algo na minha mente. Se eu estou repreendendo muito fácil alguém, quer dizer que eu não estou com o espírito certo. Porque Ellen White, na repreensão ao povo, ela era algo penoso para ela. Não era algo que ela fazia com uma felicidade, ou com, olha, eu vou lá falar daquele irmão, e aí, olha, aquele irmão tá fazendo errado, eu vou lá agora falar com ele, toda feliz. Não, não era assim. Ela tinha uma pena muito forte e ela queria que a pessoa entendesse aquilo, mas ela sabia que poderia ser algo muito duro, porque a repreensão não é vista com bons olhos. Satanás fez com a repreensão ser algo mal, mas Deus diz que repreende aquele que ama. Ellen White inclusive comenta: não compreendi o perigo do pecado, de tal procedimento, até que em visão fui levado à presença de Jesus. Ele me olhou com um semblante carregado e desviou o rosto de mim. Não é possível descrever o terror e a agonia que então senti. Prostrei-me sobre o rosto diante dele, mas não tinha ânimo para proferir uma palavra. Sabe por que teve essa visão? Porque Ellen White não queria repreender os irmãos. E aí, naquele momento, Deus deu essa visão para ela, que se ela não fizesse a repreensão, se ela negligenciasse salvar as pessoas, ela não se salvaria.
E agora? E eu e você? Muitas pessoas dizem, não vamos repreender os irmãos. Irmãos, nós não podemos julgar salvação, mas devemos sim julgar os irmãos nos atos errados. E você e eu, se cometermos algo errado, precisamos da repreensão e precisamos ser humildes para reconhecer o nosso erro. Depois nós vamos para o capítulo 11, onde fala sobre o casamento e os trabalhos posteriores. Ellen White e Tiago White casaram em 30 de agosto de 1846 e começaram a viajar para salvar almas, né? E eles se empenharam muito. Ellen White já tinha uma saúde meia ruim, né? Mas Deus sempre a mantendo. Tiago White tinha uma boa saúde, mas pela forma que ele fazia a obra, ele acabou degradando a sua saúde muito rápido. Ellen White ela não era muito boa em público, ela não conseguia se falar muito bem em público, muitas pessoas também, eu também tinha isso e agora fui perdendo um pouco, mas ainda preciso melhorar muito. E Tiago White já não, Tiago White já era mais descolado, já falava melhor. E aí ele falava sobre doutrina e Ellen White vinha exortando. E eu achei interessante que ela comentando, ele falava sobre a palavra e ela vinha regando, né? Eu acho incrível isso, como que Deus juntou esses dois, né? Também aconteceu que no outono de 1844 foi a primeira vez onde Bates trouxe a mensagem do sábado. Ele já guardava o sábado da forma que ele acreditava. Ellen White foi contra isso, né? Ela não acreditou muito em um momento, mas Deus enviou uma visão sobre o sábado para ela. E aí ela viu que Bates estava correto. Inclusive ela escreve o seguinte: foi-me mostrado que se o verdadeiro sábado houvesse sido guardado, jamais teria havido um incrédulo ou ateu. A observância do sábado teria preservado da idolatria o mundo. Olha isso, meus irmãos. E hoje o sábado é combatido. É como se fosse uma praga. Mas o sábado é algo grandioso que Deus nos deu. Muitos adventistas já guardavam o sábado. Obviamente eles tinham pontos contraditórios. Alguns achavam que era assim, outros assado. A gente precisa entender que o sofrimento por cristão é normal. Desde Abel até o último cristão que morrer, que for Marte, é isso, é para isso que a gente veio. Se a gente veio nesse mundo passar por ele sem sofrer nada por Cristo, alguma coisa não está certa. O sábado e a terceira mensagem angélica tem tudo a ver. Ellen White também comenta sobre isso. E Ellen White acaba conhecendo Bates pessoalmente. E Bates tinha dúvidas sobre Ellen White. Ele não acreditava que ela em visões, essas coisas, ele não tinha isso. Até que Deus enviou uma visão onde Bates estava a Ellen White sobre os planetas. E Bates viu que era impossível uma moça que não tinha saído dos Estados Unidos saber tudo o que ela falou na visão. E a partir daí, ambos começaram a se familiarizar melhor, ok? Bates então aceita o dom profético de Ellen White. Ellen White também passa muito mal, inclusive acharam que ela ia morrer, mas Deus a cura. Mas esse mal que ela passou foi por alguns problemas que ela estava negligenciando. Olha isso, toda vez que Ellen White negligenciava algo, Deus permitia que ela sofresse alguma coisa para que ela pudesse voltar. Ela também teve um problema numa embarcação, onde quase morreram também, mas aí ela viu que o pessoal ficava orando a Maria, né, Ave Maria, e aí ela ficou meio assim, mas ela pediu a Deus, e como ela estava no barco, Deus a ouviu. Em 26 de agosto de 47, Ellen White tem o seu primeiro filho, chamado Nichols, e ela teve uma provação muito forte com isso. Diz o seguinte: certa manhã, antes de sair para o trabalho, meu marido deixou-me 9 centavos para comprar leite durante 3 dias. Foi-me difícil decidir se deveria comprar leite para mim, ou o bebê, ou um casaquinho para ele. Desisti da ideia do leite e comprei o tecido para fazer um casaquinho que cobrisse os bracinhos nus do meu filho. Olha, isso me machuca muito, porque eu sou pai. Imagine só você ter o leite contado, ou para tomar leite do seu filho, para seu filho comer, ou para ele não passar frio. E ainda me dizem que essa mulher não é de Deus. Também, irmãos, aconteceu de Ellen White e Tiago usarem o filho como desculpa para não viajar. E aí eles sofreram mais uma permissão de Deus que ficassem doentes. E agora foi o filho. E quase que o filho morreu. E aí eles pediram a Deus perdão e falaram que iriam fazer as viagens
para que Deus curasse o seu filho. E foi assim que aconteceu. Também houve uma reunião muito importante em 1848 de Bates, onde ele elevou os 10 mandamentos e eles foram para essa viagem. Bom, houve várias viagens, né? Esse daqui é um resumo da história de Ellen White. Então ela foi fazer várias viagens e encerra-se o capítulo com Ellen White tendo que deixar o seu filho, Nichols, 5 anos com a vizinha para ela ir viajar aos Estados Unidos pregando o Evangelho de Jesus. Tá vendo? E ainda dizem que essa mulher não é de Deus. Olha, irmãos, eu não sei se eu conseguiria passar o que essa mulher passou. E olha que vem coisa ruim, pior por aí, tá bem? Bom, vamos colocar a nossa cabeça para pensar. Essa mulher, ela é uma mulher de Deus. Nós vamos ver muitas coisas incríveis que ela escreveu. Ela passou um mau bocado, vocês estão vendo, não era fácil. Ela não tinha dinheiro. Ela não tinha como uma saúde boa, mas ela fazia a vontade de Deus. E como eu e você estamos hoje? Talvez com um pouco mais de recurso, talvez com uma boa saúde, talvez com uma boa influência. Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Que Deus abençoe a cada um de nós e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.